Bom dia, seja bem-vindo ao programa Ciência em Movimento. Hoje estamos aqui com Abraham Ramos, Mayra Oliveira e Jennifer Xavier para falar sobre uma startup que está nascendo lá em Paulo de Fronten. A gente sempre faz essa pauta aqui no Instituto Federal do Rio de Janeiro, de Paulo de Fronten. A gente já teve várias pautas sobre o Instituto. Vocês lembram do Ricardo Knaip, que foi o diretor, que é o diretor-geral lá do Instituto ainda hoje. E a gente sempre faz essa pauta pela importância que a gente tem de dar esse destaque exatamente da ciência, tecnologia e inovação no interior do estado do Rio de Janeiro e mostrar como é que os nossos jovens, né, e profissionais no interior do estado do Rio de Janeiro constrói e desenvolve ciência e tecnologia a serviço da sociedade. E hoje a gente vai falar sobre o Explora Rio, uma startup que mistura games com história. Bom, vamos começar então com o Abraham Ramos, para contar um pouco como é que foi. Primeiro, contar um pouco a experiência de cada um de vocês, né? Da Mayra, da Jennifer, do Abraham, né? Como é que foi essa experiência dentro do IFE RJ de Paulo de Fronten na graduação tecnológica de jogos digitais. Abram, conta um pouco sobre a sua história. Show de bola, Márcio. Cara, olha, a experiência foi, como um todo, né? Já estou para me formar. Ela foi ela foi um complemento para mim, né? Eu percebi que abriu muitas portas, conheci muitas pessoas boas, consegui é, vários trabalhos, networks, consegui bastante projetos, né? Construir também. Tanto que, bem, por estar minha FRJ, né? Acaba que uma coisa puxa a outra, né? Então, a gente conseguiu, né, é, dar início a essa startup, conseguir muita experiência lá, né? Uhum. Assim, a faculdade como um todo, né? Não só dentro da sala de aula, né? Conheci professores bons, né? Tanto que na época também que é um mediador entre a gente, os diversos eventos que a gente conseguiu ir. Então, para mim, foi uma experiência bem gratificante. Olhando como um todo, eu percebi que realmente fez a diferença, sabe? Ela me deixou mais Uhum. maduro, né? Conheci um pouco do mercado, por mais que eu esteja dentro da faculdade ainda, já conheci um pouco do mercado fora, deu para ter um panorama bem legal, né? Além de, né, puxar um pouco esse lado do empreendedorismo de novo. Legal, Então, foi, né? foi bem bacana a experiência. Mayra, tua experiência lá no Instituto Federal do Rio de Janeiro, de Paulo de Fronten, como é que você foi parar lá? Então, eu sou de Cabo Frio, né? Mas eu me interessava na área das artes e na área das artes em jogos. Então, eu entrei na Faculdade de Jogos Digitais e foi uma experiência muito boa também. Eu sinto que eu aprendi várias coisas que vão me ajudar muito no mercado de trabalho. E também foi lá que eu conheci essa equipe que está aqui comigo nesse projeto, né? Então, para mim foi muito bom. Jennifer, tua história lá no Instituto Federal do Rio de Janeiro, de Paulo de Fronten. Então, para mim também foi muito importante. Eu sinto que para nós três, né? Foi um crescimento, tanto pessoal quanto profissional, né? Que inseriu a gente no mercado, como está com essa equipe agora. E também, para mim, pessoal, foi muito importante porque percebi que abriu muitas portas, como a Bruno tinha dito. E a gente fez parte de vários projetos. Eu consegui ir para Brasília através de um projeto também com um professor do Instituto. Então, foi uma faculdade que assim, me surpreendeu, de certa forma Uhum. porque eu consegui realmente ter esse network de entrar no mercado, né? Saber como é a experiência de estar no mercado. Foi muito Eu, eu, importante. só uma curiosidade, né? Algum tempo atrás eu entrevistei uma menina aí do IFE RJ de Paulo de Fronten, que ela era uma menina e a gente sabe que na área de tecnologia tem poucas meninas. Como é que está essa questão? Porque ela havia feito um grupo para recepcionar as meninas e acolher as meninas dentro de um ambiente que geralmente é muito masculino. Como é que está essa história aí no IFE? Como é que vocês se veem, eh, profissionais dessa área, e mulheres? Como é que foi essa história lá dentro? Mayra Então, ou Jennifer? Pode ser Jennifer. Vai. não, a gente atualmente a gente tem um grupo de meninas, talvez seja desse que tenha sido entrevistado,
que tem ajudado muito para se manter lá no instituto, né? Porque realmente ainda é uma questão, ainda a maioria são homens, né? Mulheres ainda são poucas, apesar de que até deu uma aumentada nos últimos anos, mas ainda é uma questão bem difícil ainda mais por ser um ambiente majoritariamente masculino, as mulheres se sentem Uhum, meio que, né? Posso dizer. Então, esse trabalho que a gente tem feito lá tem sido muito importante para acolher nós mesmos, né? uhum. A Maíra Sim. pode comentar. Bom, diga, Mayra. Não, eu concordo com o que a Jennifer É. disse. Eu gosto muito do grupo das meninas, porque é lá que a gente se encontra mais e tem mais esses momentos em que a gente sente mais à vontade, porque na minha turma, principalmente, de menina só tem eu. Então foi um pouco estranho quando eu entrei na faculdade. Aí eu fiquei, ai meu Deus, como que vai ser agora? É, Mas legal. aí agora foi melhor. Legal, essa algo de superação, né, que vocês passam e eu acho que isso é muito importante, inclusive na questão empreendedora, isso ajuda muito nessa questão da superação pessoal, né? Mas como é que começou esse projeto? Não fala pra gente aí como é que isso começou e como é que vocês estão, o que faz a startup Explora Rio? Bem, começou há um tempinho atrás, quando a gente. Bom, o Knipe, né? Ele. Acho que você conhece a Fé de Tomate, né? Já conheço. E aí ele disse que ia fazer uma Game Jam. Uma Game Jam é um campeonato de jogos, né? Para ser o Uhum, jogo da festa. E aí a gente, assim, ficou animado, né, com aquilo, ainda mais. Mas era aquilo, né? Tinham muitas promessas, né? Vocês podem ganhar dinheiro, vocês podem ganhar tal coisa e tudo mais, né? Não era um vocês vão ganhar, né? E mesmo se a gente tivesse essa certeza que ia ganhar, a gente não sabia se ia ganhar em primeiro, né? Ou não. uhum, Mas, de qualquer forma, o Knapp ele trouxe essa demanda, né? Esse problema aí, né? Que era, bom, essa Game Jam. É uma competição de jogos. E aí a gente entrou. Entrando, a gente fez uma pesquisa de campo, né? A gente entrou para ganhar. Então, a gente fez uma pesquisa de campo, a gente entendeu que lá existe uma dor que não é só lá, né? Mas começando, a gente viu que muitas pessoas, principalmente os jovens, não não sabem muito bem sobre a própria história do próprio município que moram. A gente viu que isso é muito forte lá e acaba perdendo o turismo, né? Ele acaba perdendo com isso, os jovens acabam perdendo com isso. Ainda mais que, bem, lá não é o foco número um, né? A parte de turismo, né? Que faz a cidade rodar lá, né? E muitas pessoas que fazem esses turismos, eles ficam nos hotéis, então a hotelaria lá realmente é um bom, assim, é um bom pontapé ali, né, para começar a vida ali, arranjar um emprego. uhum, Só que aí a gente percebeu que existe esse problema, então a gente pensou em fazer um jogo para a gente puxar essa parte mais, não como está hoje Explora Rio, né? A gente tentou puxar a parte mais divertida do que realmente educacional, né? Mostrando a história, o passado, como as coisas, por que elas são o que são, né? Como que chegaram nesse momento. A gente focou mais um pouco na parte, né, divertida e ir lá testando o jogo na Pé de Tomate. A gente ganhou, né, a competição, isso foi bem legal, né? E a gente viu realmente feedback das pessoas dizendo que o jogo estava muito bom, estava bem legal, a gente estava aprendendo, né? Tinha várias coisas ali que o pessoal às vezes passa e nem olha, nem percebe, né? uhum, Porque bom, nasceu ali, ficou ali, então, sabe, para como se fosse natural, né? Mas aí a pessoa realmente ela entendeu, aprendeu, a gente, pô, viu que, ó, acho que a gente acertou. A gente conseguiu ganhar a competição, o jogo foi um sucesso, a gente foi para diversos eventos com esse jogo, e daí a gente trouxe para o nosso Explora Rio, né? Surgiu também a oportunidade, né, via o professor Knight, ele trouxe esse edital para a gente. Ele falou, ó, sempre incentivando a gente. E a gente, bem, a gente queria criar, né? A gente já viu que tinha dado certo, a gente decidiu ir mais a fundo, só que no Explora Rio a gente queria trazer mais essa questão educacional, né? Ensinando sobre o próprio município. Aqui também, Paulo de Fronten, né? Nessa região do Vale do Taquari, a gente percebe que esses jovens estão bem distantes e também esses métodos tradicionais, né? Como guias turísticos, livros, né? Ainda, eu acho que para essa geração atual já não é tão eficaz
Então a gente decidiu unir o que eles, bom, usam o dia inteiro, o tempo todo, né? Não vivem sem, que é um celular, né? Então a gente decidiu Uhum. fazer uma, um turismo gamificado, né? Trazendo desse jogo Explora Rio, que a gente une a tecnologia com o turismo, para a gente trazer esses jogos para perto, ensinar sobre o turismo de uma forma divertida, que, que fique, né, realmente na mente deles, que seja algo construtivo, né, e que abra uma porta, né, às vezes ele se interesse, aprenda Uhum. mais, vai evoluindo, consiga aí talvez trabalhar ajudando em algum É. hotel, até em outras coisas, né. Maíra, como é que está a questão da maturidade do projeto? Como é que vocês estão hoje nesse processo aí? Já é um projeto que tem uma versão comercial, está ainda em desenvolvimento? Como é que está o estágio de maturidade do projeto? Então, o nosso projeto, ele está numa fase ainda que não é a fase final. A Uhum. gente ainda tem algumas coisas que gostaríamos de implementar, principalmente no interior dos pontos turísticos da cidade, onde vai ter mais interações, onde o jogador vai poder aprender de uma forma mais divertida. Mas nós já temos os comércios locais já implementados dentro do jogo. Temos moradores da cidade, simulando, né, os moradores da cidade, onde o jogador vai poder conversar. Tá numa fase em que um modelo que a gente mostrou lá na apresentação para a FAPERJ, para tentarmos passar para a terceira fase do edital, né? Uhum. E tivemos um feedback bem positivo da fase em que está o nosso projeto, mas ainda não está na fase final, ainda estamos trabalhando nele. Uhum. Jennifer, como é que está sendo essa conexão com os possíveis clientes? Como é que tem sido o feedback do projeto na cidade e fora da cidade também? Vocês têm alguma avaliação disso? Então, a gente já começou a fazer as pesquisas, né, de campo para ver se os clientes iriam aderir à nossa proposta. E a gente conseguiu já 7 parcerias com lojas locais lá de Vassouras. Então, já tem 7 parceiros que, apesar de estar na parte gratuita agora, né, como o Uhum. jogo ainda está em desenvolvimento, são parceiros teste. Mas a gente já tem esses parceiros que ficaram interessados para quando o jogo realmente virar comercial. E a gente já conversou com a prefeitura, que também mostrou interesse. Tem museus também e centros culturais de Vassouras, que também têm interesse em investir no nosso projeto futuramente. E, e os comércios locais. Aí, Uhum. para validar mesmo essa parte, a gente teria que avançar um pouquinho mais no projeto, que é o que a gente quer fazer nessa terceira fase, para a gente Uhum. conseguir terminar e conseguir trazer realmente esses clientes, possíveis clientes. Mas além dos clientes locais, né, tem também a expansão, porque o Explora Rio é o projeto como um todo. Mas nesse edital a gente está fazendo a versão Vassouras. Então a gente pretende expandir para outras cidades do Rio de Janeiro, como Petrópolis, por exemplo, se o dia tiver Uhum. interesse. Pois é, isso é o que eu queria saber. Quer dizer, Abraham, como é que você caracteriza para a gente essas etapas do projeto? Como é que vocês estão evoluindo? O que que vocês estão, qual a visão de futuro de vocês para o projeto entrar no interior do estado do Rio de Janeiro ou em outras cidades, fora até do Rio de Janeiro, né? Sim, a gente, bom, inicialmente, como o edital é sobre o Rio, então a gente ficou um pouco fechado entre o Rio inteiro, como um todo, né? Para a gente montar esse sistema que seja escalável, a gente pensou numa base sólida que seja possível implementar em qualquer cidade. Então, o que Uhum. temos hoje, a gente deu muito duro nisso para criar um sistema base, que ela vai servir de base para qualquer uma, né? Então, a gente já tem esse sistema. O resto, por exemplo, a gente fez de Vassouras, agora para o resto, Patilha, Intel, Vassouras já foi, né? Fronten, a gente já consegue usar o que a gente já tem, né? E fazer as diversas modificações, né? Fazer o que eles precisam, né? Porque cada cidade é única, a gente tem que tratar de um jeitinho, mas o que a gente preferiu, né? Focar numa base para que seja escalável, para que a gente consiga otimizar melhor o nosso tempo e ser mais produtivo, né? E a gente vê como futuro justamente a qualidade do nosso produto, né? A gente quer realmente não mostrar o nosso produto. A gente não quer vender o nosso produto, a gente quer vender nossa startup, né?
A gente quer Uhum. mostrar que a gente entrega um produto com qualidade, um produto certo, de sucesso, um produto que faz diferença. Por mais que seja um jogo, a gente quer mostrar que usando um jogo, ele pode servir muito mais que só um jogo, né? Ele pode servir como uma ferramenta, né, educacional para os jovens, colocar nas escolas, para eles aprenderem. Então, a gente Uhum. quer mostrar mais isso, né? Futuramente, eu creio que quando olharem, né, para o Explora Rio, para esse jogo do café, ou para qualquer diversos projetos nossos, né? Não só jogo, né? Porque a gente faz também Uhum. aplicativos, sites, a gente faz esse mundo tecnológico, essas soluções tecnológicas no geral. Olhar não os nossos produtos, mas a nossa startup. Mayra, e é uma pergunta para todos, mas a Mayra pode falar um pouco. Eu vejo assim dentro do IFE, RJ de Paulo de Fronten, justamente essa questão dos games e muito empreendedor, assim, vira e mexe tem uma startup saindo. Como é que está essa questão das startups, da incubadora lá do Instituto? Como é que está essa cultura entre vocês lá? Um apoia o outro? Já tem gente que já dá uma dica? Como é que está essa questão lá nesse ambiente de Paulo de Fronten, do Instituto Federal? Não, na verdade, eu tenho a nossa startup, né? Mas eu não estou muito, pelo menos eu não estou muito integrada com as outras startups. Eu não sei como que tá exatamente Uhum, essa integração de todas elas, mas acho que antes era mais difundido isso de criar startups, das pessoas uhum, desenvolverem mais projetos. Eu vejo que agora está um pouco mais lento, mas uhum, talvez esteja voltando com a gente está com a nossa. Eu sei que tem uma outra que era o Resenha Studio. Eu não conheço muitas outras, mas acho uhum, que talvez eles estejam uhum, tentando voltar com essas startups de novo. Não sei se uhum, os outros membros conseguem explicar melhor essa questão. uhum. Gênio, como é que você vê Não, esse ambiente realmente, cultural? Diga, Abraham. eu já dizer Abra. que realmente antes, né? É porque eu já fiz o meu médio lá no IF e estou fazendo agora a graduação, né? Eu percebi que no meu médio, é que eu não dava muita bola, né? Mas eu percebia que existiam muitas startups lá. Tinham vários gavetinhos assim, eu acho que tinha umas 10 startups lá e era muita coisa, né? Agora que eu me lembro. E atualmente, se tem, sei lá, 3, já é muito lá, né? E realmente eu acho que o que falta é só um incentivo, né? Assim como o Knight incentivou muita gente, mostrou, né, que é possível, trouxe essa parte, instigou na gente essa questão do empreendedor, então a gente conseguiu realmente enxergar esse potencial e acredito que a gente está servindo de inspiração para outras pessoas também, né? Verem, Ah, pô, eles legal. conseguiram, possível também, pô. Eu estudo aqui também. E a gente também, né, tá aí para dar todo o suporte, né? A gente quer puxar todo mundo para cima também. Bom, pessoal, a gente está encerrando o nosso programa aí. Eu queria que Abraham, Mayra e Jennifer dessem uma visão de futuro do game de vocês, né? Como é que mensagem vocês passam para os outros estudantes do IFE e outros estudantes que queiram caminhar nessa linha? Abraham, vamos começar com você. Bem, eu acredito que tem que dar o primeiro passo, né? Ideias, a gente tem milhões, e boas, a gente também tem milhões, né? A Maíra tem muitas ideias boas, todo mundo tem, acredito que todo mundo no IF também tem muitas ideias boas, qualquer pessoa. Só que a questão é a gente conseguir colocar em prática, conseguir tirar da nossa cabeça, explicar para o próximo, colocar no papel, executar, planejar, dar esse primeiro passo, né? Que é o que eu acho que faz a diferença para a gente sair daquele medo, né, de tentar avançar, de tentar chegar naquela selva que é o mercado, né, e Uhum, ser mais um leão para tentar disputar o seu espaço, ali, o seu território. Então, acredito que dar esse primeiro passo, por mais que não tenha nenhuma uhum, garantia de retorno financeiro, retorno de sucesso, mas é sempre bom, porque errando você vai aprender, vai se uhum. aprimorar e vai continuar. Então, acredito que por isso que a gente está levando para a gente, o que a gente leva para o Explora Rio, como eu disse, né? O nosso produto é só um produto, é uma ideia que teve. Uhum. A gente tem milhares. Então, a gente Bacana. quer nos vender, né? Assim, né? Vender nossa startup para mostrar que a gente vai conseguir trazer, né? Os games.
tecnologia, educação, tudo, né? Em Uhum. um ambiente só. Maíra, Então, meio que seguindo essa ideia do Álvaro, eu acho que a gente tem que ter coragem de fazer de fato, porque às vezes eu, por exemplo, achava que às vezes as habilidades que eu tinha talvez não fossem suficientes para participar de um projeto muito grande. Mas quando a gente já está participando, a gente vai aprendendo o que a gente ainda não sabe. Então não tem muito que uhum. ficar com medo, porque no fundo você meio que já tem a base e o que faltar você conseguir depois, né? Então eu acho que é muito importante não se prender no medo, né? Confiar que você vai conseguir. Jennifer, sua palavra final. Tá bom. Então, eu acho que também é muito isso. Principalmente até pelo IFE, como esses últimos tempos tá tendo menos startups, eu acho que o problema é que os alunos eles estão muito desacreditados. E acho que é muito difícil também. Por exemplo, esse edital. A gente nem não tinha ideia se ia passar ou não, mas a gente tentou. E só da gente ter tentado foi o suficiente. Então, eu acho que tem que ter a coragem mesmo, como os dois falaram. E mesmo sem você achar que você não vai conseguir, só vai e tenta que você pode conseguir e evoluir assim como a gente. Então, a gente deu as caras e participou desse projeto que está abrindo muitas portas para a gente. Se a gente não tivesse participado, se tivesse continuado acreditando que a gente não seria capaz de conseguir qualquer coisa, a gente não estaria aqui hoje, por exemplo. Então, acho que é isso, é ter coragem, dar as caras mesmo, que aí você consegue. E para Perfeito. complementar a Jennifer, a gente não começou pronto, a gente começou. É isso mesmo, né? A gente vai se aprontando no caminho, né? Álvaro, muito obrigado. Mayra, muito obrigado. Obrigado, Jennifer Jennifer. também, obrigado pela entrevista. Sucesso para vocês. E a gente está à disposição aqui para nas próximas etapas a gente ir acompanhando o trabalho de vocês. Tá bom? Forte abraço para Igual- vocês e para todos que Igualmente. nos assistem. Grande abraço. Tchau, Igualmente. Tchau, tchau. obrigada. Pode vir?